Hoje estamos aqui de volta para falar sobre um assunto muito importante de química, que é densidade. Então não sai dessa aula que você vai aprender hoje o que significa densidade e como trabalhar com ela. É um dos assuntos mais importantes da química, usa-se muito em provas de vestibular, em exercícios, aparece muito nas provas de escola e tudo mais. Então, para você que não me conhece, meu nome é Vitor Cucolo, sou professor de Química e a gente vai começar agora. Está aparecendo aí na tela para vocês a minha lousa. Então, como eu disse, o assunto que falaremos hoje é sobre densidade. E para a gente começar a explicar densidade, eu queria fazer esse exercício mental aqui com vocês. Imagina o seguinte, imagina que eu pego uma região, certo? Uma região aqui. Então, eu tenho essa região circular. E dentro dessa região circular, eu coloco algumas bolinhas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Tranquilo? Então, eu tenho uma certa região aqui, a qual está demarcado aqui meu espaço, e eu tenho algumas bolinhas. Então, essas bolinhas, elas se espalham de alguma forma dentro dessa região, ok? Então, elas estão espalhadas aqui dentro dessa região. Agora, imagina que eu pego uma área um pouco maior. Então, imagina que eu pego aqui uma área maior do que a primeira área. Mas dentro dessa área maior, da mesma forma eu coloco ainda as mesmas 6 bolinhas, do mesmo tamanho das anteriores. Concordam que nesse espaço maior agora, no qual eu delimitei, as bolinhas conseguem ficar mais espalhadas? E nesse espaço menor, mesmo que elas fiquem espalhadas, elas não conseguem ficar tão espalhadas quanto no segundo caso. Então, aqui, esse daqui é o primeiro caso e esse daqui é o segundo caso. Então, no meu primeiro caso, elas conseguem se espalhar, porque ainda tem espaço para elas se espalharem, mas não conseguem se espalhar tanto quanto no segundo caso, que elas têm muito mais espaço para se espalhar. A densidade está bem relacionada com isso que eu acabei de falar. Quanto mais espaço a matéria tiver para se separar, menos denso é aquele componente. E quanto menos espaço a matéria tiver para se espalhar, mais denso é. Então, a gente pode dizer que a densidade nada mais é do que o espalhamento da matéria em um determinado espaço. E eu vou trocar a palavra espaço agora por volume. Então, a densidade nada mais é do que o espalhamento da matéria em um determinado volume. Ou seja, eu posso dizer que é uma determinada massa, que é a matéria que eu tenho ali, espalhado por um determinado volume. Por isso, a gente pode dizer matematicamente que densidade, representada pela letra D, é igual a massa, representada pela letra M, dividido pelo volume, representado pela letra D. Matematicamente, é assim que a gente escreve. Eu posso falar também que a densidade é uma relação entre massa e volume. Tá, você não precisa aceitar apenas essa fórmula matemática. Mais para frente, daqui a pouquinho, ainda mesmo nessa aula, eu vou te explicar matematicamente o porquê que ela é colocada dessa maneira. Mas vamos continuar fazendo o nosso raciocínio. Existe, uma pegadinha, se é assim que eu posso dizer, entre os adolescentes e as crianças, que eles pegam e falam o seguinte: alguém chega para você querendo meio que te tapear, querendo meio que te enganar e fala assim: o que pesa mais? Fala bem rápido para você não ter muito tempo para pensar, né? O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Você, rapidamente, às vezes pela primeira vez que está ouvindo essa pergunta e da maneira rápida que ela é feita, você tem o ímpeto de responder que o que pesa mais é 1 quilo de ferro. Porque você pensa que o ferro ele é mais pesado, então 1 quilo de ferro pesaria mais do que 1 quilo de algodão. Mas, se ambos pesam a mesma quantidade, 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão, eles têm a mesma massa, os dois pesam a mesma coisa. O que vai diferenciar entre um e outro é o volume. Então, 1 quilo de ferro é uma bolinha de ferro pequenininha. Já 1 quilo de algodão é uma saca de algodão, é bastante volume de algodão. Ou seja, o volume se modificou. E isso só acontece por conta da densidade. A densidade do ferro é muito superior à densidade do algodão. Porque a quantidade de matéria de ferro não precisa se espalhar muito. Ela não se espalha muito. Já a quantidade de algodão, a quantidade de matéria de algodão, essa massa de algodão, ela se espalha muito, porque a fibra do algodão ela é toda trançadinha e isso vai criando espaços entre ela. Por isso, a densidade do algodão é menor do que a densidade do ferro. Eu preciso de um volume bem menor de ferro
para ter a mesma massa equivalente a um volume de 1 kg de algodão. Então agora você consegue entender o conceito de massa, volume e densidade. É importante a gente dizer que, vou até colocar aqui de outra cor, é importante a gente dizer que geralmente a densidade de materiais sólidos são maiores que a dos líquidos. Ou seja, ferro sólido tem uma densidade maior do que ferro líquido. A mesma coisa para os outros materiais, com exceção de um muito importante, que é a água. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Por que a densidade... Não precisamos pensar na água por enquanto, já que ela é um pouco meio que uma exceção. Vamos pensar no caso do ferro, que foi o que eu coloquei aqui. A densidade do ferro sólido é maior do que a densidade do ferro líquido. Então pensa comigo. Por que isso acontece? Isso acontece porque, imagina que eu tenho uma bolinha de ferro. Essa bolinha de ferro tem 1 kg. Então as moléculas de ferro, a matéria de ferro, está toda junta, num único volume, num volume pequeno. Quando eu começo a aquecer esse ferro, até o ponto de fusão dele, ou seja, até o momento que ele vai derreter, esse ferro vai se desfazendo e vai virando um líquido. Esse líquido vai se estender por uma superfície maior, porque agora ele estava numa esfera, ele vai derretendo, ele vai virando uma poça. Então ele vai se estendendo por uma superfície. Ou seja, o volume que ele está ocupando agora é um pouco maior do que quando ele era sólido. Isso vem por conta que o aquecimento da minha molécula faz com que haja uma agitação entre essas moléculas, quebre-se as interações moleculares e essas moléculas vão se distanciando uma da outra por conta do calor e da vibração. Isso faz com que ocupe um volume maior, a mesma quantidade de matéria. Ocupando um volume maior faz com que ele fique menos denso. Por isso os líquidos são menos densos do que os sólidos. Então eu tenho lá, por exemplo, aqui, ó, uma bolinha de ferro e vamos supor que essa bolinha de ferro tenha 1 kg. E aí quando eu derreto essa bolinha de ferro, ou seja, eu coloco sobre aquecimento, e aquecimento a gente representa por uma letra grega chamada delta, que é esse triângulo. Essa mesma bolinha de ferro, ela vira uma poça de ferro, ferro no estado líquido. A massa dela ainda é 1 kg. Eu ainda tenho 1 kg de ferro aqui, se eu pesar. Porém, o volume que ela está ocupando agora é maior. Se aumentou o meu volume, mas a massa continua a mesma, isso quer dizer que a densidade cai. Por isso que os líquidos têm densidade menor do que os sólidos. Isso também depende de material para material. Mas no caso da água, isso se inverte. A água ela é diferente. Para a água, a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer que a cada 1 grama de água que eu tenho, equivale a 1 ml. Centímetro cúbico tem uma relação com ml. E eu já falei dessas transformações de unidade num vídeo passado. Então, se você não viu, dá uma olhada aqui, ó, no card que eu estou deixando aqui em cima, para você acompanhar essa aula de transformação de unidade. Mas continuando aqui, 1 grama de água quer dizer que eu tenho 1 ml de água. 1 quilo de água corresponde a 1 litro de água. Então, a gente pode fazer essa relação direta. Agora, isso para água líquida. Agora, se eu pego gelo, isso diminui a densidade. Gelo nada mais é do que a água no estado sólido. A densidade do gelo é mais ou menos 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a cada 920 gramas de gelo, eu tenho o equivalente em volume a 1 litro. Porque essa densidade é diferente. O gelo ele é menos denso do que a água líquida. Contradizendo o que a gente estava vendo no exemplo anterior do ferro, onde o líquido é menos denso. Aqui, no caso, o sólido é menos denso. No caso da água, especificamente da água. Tem algumas outras exceções? Tem algumas outras exceções. Porém, a água é a mais importante, é a que você vai precisar saber. Via de regra, líquidos têm densidade menores do que sólidos, quando não é da água que a gente está falando. O que essa relação de densidade quer dizer? Isso equivale que a densidade a densidade do gelo é 92% da densidade da água. É por isso que quando a gente tem lá um copinho, tem lá um copo, aí você vai lá e coloca um líquido dentro desse copo, por exemplo, a água mesmo, e você coloca gelo dentro desse líquido. O cubo de gelo fica com uma parte submersa muito maior do que a parte para fora.
Justamente porque, primeiro, por que ele vai boiar? Porque a densidade dele é menor do que a da água líquida. 92% da massa do gelo vai ficar para baixo por conta dessa diferença de densidade, que é 0,92. Somente 8% mais ou menos vai ficar acima da superfície. Ó, que interessante isso. Isso é muito falado, né? Justamente por isso que o mais perigoso de se navegar em mares congelados, como é o caso lá do Titanic, do iceberg, que é nada mais do que uma pedra de gelo no oceano, é porque a parte que você está vendo superior ali do iceberg, ela é só 8% do tamanho real daquele iceberg, por conta da densidade da água e do gelo, da água líquida e do gelo. Então, boa parte do iceberg está por baixo do oceano. E aí é onde acontecem os acidentes. É o que aconteceu, por exemplo, lá no caso do Titanic. Entenderam essa relação? Acho que deu para pegar um pouco, né? Caso você esteja tendo alguma dúvida, por favor, não hesite em deixar um comentário aqui com a sua dúvida que eu vou responder ele assim. Vou ler todos os comentários, responder, dar uma resposta para todos que precisarem. Beleza? Então, não se preocupe. Surgiu a dúvida, para você não esquecer, já deixa aí no comentário, qualquer uma que seja. Pode ser desse vídeo, pode ser de vídeos anteriores. Deixa o comentário aí que eu vou dar um jeito de responder para você. Pode ficar tranquilo. E olha como que a natureza é. Agora que vem uma parte interessantíssima. Quando a gente tem um lago, você já deve ter percebido, quando a gente tem um lago, e se está em um país frio, muito frio, quando congela a água, esse gelo sobe. Então, o estado sólido da água ser menos denso do que o estado líquido é essencial para a manutenção da vida na natureza. Porque pensa comigo, se a água está aqui, o lago está aqui, o oceano, que seja, está aqui, e o gelo fosse mais denso, parte da água ia congelar aqui e ele ia afundar. Ele ia ficar lá embaixo, no inverno. Ou seja, ia acumular bastante gelo aqui no fundo do lago, do oceano. Quando viesse o verão, que derreteria esse gelo, não conseguiria derreter totalmente. Por quê? Porque a água, a luz solar, a radiação solar, conforme ela penetra na água, ela vai ficando mais fraca. Então ela vai ficando mais fraca e dificilmente ela vai chegando tão fundo. E esse gelo, por ser mais denso, estaria lá no fundo, deixando todo o fundo mais gelado ainda do que já é, porque a radiação solar não chega tão bem lá. Fazendo com que a vida nessas regiões fosse mais difícil ainda por conta da temperatura. Mas como que é realmente? O que acontece realmente é que quando a água congela, nos períodos de frio, esse gelo forma uma camada na parte superior do lago, do oceano, do mar, às vezes criando até alguns icebergs, no caso do mar, por exemplo. Criando essa camada de gelo, a vida aqui embaixo continua, né? As alguinhas, as coisas aqui continuam vivendo num ambiente mais gelado, porém ainda continua existindo. E quando chega o verão, onde a radiação solar é mais forte e por isso as temperaturas aumentam e derrete o gelo aqui na superfície, faz com que não se acumule gelo no fundo, impossibilitando a vida, por exemplo. Outra coisa também que é muito especial da natureza. A água, ela atinge a sua densidade máxima quando ela chega a mais ou menos uns 4 graus Celsius, 3 ponto alguma coisa, 3,9. Isso faz com que, mesmo a água não estando no estado sólido ainda, porque ela não atingiu 0 graus Celsius para congelar, faz com que, nas condições naturais de temperatura e pressão, né, obviamente, que é quando ela congela 0 graus, faz com que essa água que atingiu seu ponto máximo de densidade a mais ou menos 4 graus Celsius, ainda esteja no estado líquido e desça. Ela desce aqui na porção de água. Quando a água está mais ou menos 4 graus Celsius, ela desce, fazendo com que leve nutrientes para baixo, possibilitando ainda mais a vida. Quando ela chega aqui embaixo, ela esquenta, ela volta um pouco para a sua temperatura meio que ambiente, enquanto lá em cima, mais água gelada está descendo, e fazendo com que ela ocupe o espaço e suba. Isso se chama rede de convecção na água. Até que, eventualmente, em algum momento, vai se congelar a parte superior, né? O gelo vai formar partes de gelo e esse gelo vai subir. Então, faz muito sentido o estado sólido da água não ser mais denso do que o estado líquido. Se você não sabia disso e é uma coisa nova para você, por favor, já merece o curtir. E as nossas aulas são assim, ó, cheias de descobertas.
Então aproveita para deixar uma curtida aí no vídeo para mim, por favor, porque você não sabia disso, agora tá sabendo. Então todo mundo sai ganhando. Eu tô te ensinando, você tá aprendendo e tá deixando um feedback aí para mim. Tá, dito isso, vamos um pouco para a parte matemática. Então ali em cima eu disse para vocês que densidade era, dada pela letra D de densidade, era igual a massa M sobre volume. De onde veio? De onde tiraram essa equação e por que souberam que ela era uma divisão? Quando a gente tem uma divisão, a gente tem uma relação de proporcionalidade. Então o exemplo que eu dei ali em cima do ferro, imagina lá a bolinha de ferro de 1 kg, ok? Bolinha de ferro de 1 kg. Se eu pegar mais 1 kg, né? Se eu pegar mais 1 kg de ferro e adicionar nessa quantidade aqui, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a massa, então a massa vai aumentar, e consequentemente eu vou ter o dobro do volume, porque eu peguei mais uma porção igual. Então meu volume vai aumentar no dobro também. Aqui seriam 2 kg. Então, aumentou a massa e aumentou o volume, a minha divisão ainda continua sendo a mesma. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, vamos lá, eu peguei então, fazer a conta aqui para vocês. É um exemplo, tá? Meramente ilustrativo. Eu peguei lá a densidade, eu tinha 1 kg de ferro. Vamos supor que, não é, tá? Mas vamos supor que esse 1 kg de ferro ocupasse um volume de meio centímetro cúbico, ok? Vamos supor que ele ocupava um volume de meio centímetro cúbico. Quanto que é 1 dividido por meio centímetro cúbico? 1 dividido por meio centímetro cúbico, 1 dividido por meio seria 2. Então aqui seria 2 quilos por centímetro cúbico. Agora, se eu pego o dobro de massa, agora, por exemplo, 2 quilos, eu peguei uma porção, o dobro também de volume, de espaço. Então, agora eu peguei 2 quilos, esses 2 quilos agora eles ocupam 1 centímetro cúbico. E quanto que é 1 centímetro cúbico? Desculpa, e quanto que é 2 quilos dividido por 1 centímetro cúbico? É 2, ou seja, 2 quilos por centímetro cúbico. Viram que essa relação de proporcionalidade se mantém? Se eu tenho uma quantidade de massa, ela ocupa uma quantidade de volume, se eu pego mais massa, vai aumentar proporcionalmente mais volume. Ou seja, é por isso que se sabe que é uma divisão, por conta dessa relação de proporcionalidade. Ok? Deu para entender? Eu espero que sim. E se não deu, lembra de deixar aí nos comentários para eu responder e tirar suas dúvidas depois. Quero lembrar vocês também que essas aulas, todas essas aulas dessa playlist, elas estão baseadas no livro de Química 1 da Marta Reis, que é o livro que eu uso como bibliografia para essas aulas. Agora, se você está se perguntando o porquê que na água isso se inverte, por que na água, a água sólida é menos densa do que a água líquida, isso é um assunto para um outro vídeo que eu prometo que eu trago aqui, então se você gostar, se você quer saber disso também, me avise que eu trago para as próximas aulas. Beleza? Beijos e abraços, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Vamos vencer pela educação, beijos e tchau!